Quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite, no tema Condições para a Libertação. Amém? Condições para a libertação. Libertação. Há muitas pessoas, inclusive cristãs, evangélicas, que não têm uma compreensão muito boa a esse respeito de libertação. O pastor mesmo, outros irmãos também que lidam com isso, recebem ligações e mensagens de pessoas que identificaram que precisam de libertação, ou identificaram que tem alguma coisa de mal ou do demônio em sua casa e pedem ajuda. Tá certo? Tem que fazer isso mesmo, tem que pedir ajuda. Se não sabe lidar, pede socorro com quem é habilitado a lidar com isso. Especialmente aqueles que têm temor ao Senhor, aqueles que amam a sua palavra, amém? No entanto, as pessoas acreditam e algumas chamam um pastor, um líder, um crente, um irmão da igreja, e se porventura esse não puder ir, ela chama um feiticeiro para ir lá. Se aquele não puder, vou chamar um macumbeiro. Porque na cabeça dessas pessoas, e a ignorância que tem, não as fazem entender que um espírito mau que tem algum poder só pode ser expulso por um espírito maior do que ele, mais forte do que ele. E outra coisa que a gente tem observado é que muitas pessoas não querem cura, querem apenas alívio. Estão entendendo? Querem só alívio. Então você chama para o compromisso. Vem cá, vamos fazer 7 semanas de oração para você ser liberto. Não, ora daí da sua casa e eu continuo a minha vida. Acha que libertação é um produto que está na prateleira de qualquer vendinha. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, quando um espírito imundo, Lucas 11, 24, quando um espírito imundo sai de um homem, mas pode ser de uma mulher, tá? Passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que o primeiro. Libertação de espíritos maus, de influência demoníaca, é para crentes. É para crentes. Que blasfêmia é essa, pastor? Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Eu sei que vários irmãos aqui lidam com essa luta, essa batalha espiritual que existe em libertar pessoas de espíritos maus. E é certo que você já observou que muitas pessoas querem alívio e não libertação. Só alívio. Não, eu só quero que você faça uma oração porque eu preciso dormir, eu não consigo dormir. Não, eu só quero que você faça uma oraçãozinha aí, é só diminuindo. Faça uma oraçãozinha aí porque eu só quero perder esse medo. Eu só quero ser liberto desse pânico. Eu não consigo sair de dentro do meu quarto. Ore por mim. Acha que é assim? Uma vida inteira desregrada, cheia de brechas para o inimigo entrar e fazer o que ele quer, que é matar, roubar e destruir. Aí na hora de ser liberto, você quer que seja num passe de mágica.
Deus pode sim fazer, mas é pior para você, que precisa de libertação. É lógico que se tem alguém possuído, uma coisa é ser possuído por um demônio, outra coisa é estar debaixo da influência demoníaca. Está possuído por um demônio, a gente não pergunta. O crente cheio de Deus vai lá e expulsa em nome de Jesus. Amém? Agora, se você está em sã consciência e constantemente debaixo de influência demoníaca, você pode passar por um tratamento, por um processo de libertação. Porque honestamente, irmãos, até o Senhor Jesus, não que não tivesse capacidade, até o Senhor Jesus para curar um cego, foi em 2 tempos. Foi em 2 tempos. Da primeira vez que o Senhor Jesus passou barro em seus olhos, ele se lavou, e não, eu enxergo os homens como árvores ambulantes. Então ele voltou e o Senhor Jesus orou novamente, e aí então ele passou a ver. Por que não um processo? Então, nós precisamos ter um compromisso mais sério com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabe quem vai a Ele por interesse. O Senhor Jesus conhece os interesseiros. Não, vou para a igreja só para eu prosperar. Depois que eu prosperar, eu já consegui o que eu queria, não preciso mais. Será que Deus é bobo? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus, quando agora vamos ouvir a Tua palavra, ditas essas palavras introdutórias, ó Pai, nós queremos ver a manifestação do Teu Espírito neste lugar. E nós queremos lhe pedir, lhe clamar, lhe rogar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que qualquer obra do inimigo para tapar os ouvidos, para cegar a visão, que seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Que ninguém se distraia com absolutamente nada, e que estejam muito atentos para receber a Tua palavra, pois é o Senhor quem traz libertação a todo que necessita. E é o que nós desejamos, é o que nós cremos, é o que nós queremos, sermos completamente livres de qualquer influência demoníaca e sermos guiados e dirigidos, influenciados pelo Teu Espírito Santo apenas. Manifeste-se, amado Espírito Santo de Deus, e repreendemos toda a força de Satanás contra esse lugar, contra essa mensagem, contra esses ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos fazendo um curso às terças-feiras, e tem sido um curso maravilhoso, nunca feito aqui antes. Estamos estudando um material incrível. Quantos estão aqui e estão participando desse curso? Levanta a mão e dá um uhul assim. Olha aí, ó. Até o uhul é diferente desses irmãos, você observou. E tem sido uma bênção. Tivemos 3 aulas apenas? 2 ou 3? 3 aulas. Tivemos 3 aulas. O pastor fez vários apelos. Quem quis escrever, se escreveu. Outros escreveram e não puderam. Compreendemos. Possivelmente tenhamos mais no futuro. Vai levar umas 10, 12 encontros. Este trabalho de capacitação, mas também de libertação entre os participantes. Tá? E foi algo tão maravilhoso a última terça-feira, e tenho ouvido testemunhos incríveis do que Deus tem feito, em função da sua palavra, em função da obra do Senhor Jesus na cruz. Eu resolvi dividir um pouquinho com os irmãos. Não é para ninguém ficar assim, cutucar o marido ou a esposa e dizer, eu te falei que eu tinha que matricular nesse curso e você... Não é para isso, tá? Não é para isso. Fique preparado, atento para o próximo. Todo cristão deveria fazer esse curso. Foi isso que o irmão Wagner testemunhou. Todo cristão, toda a igreja e todas as igrejas deveriam. Foi isso que ele disse.
Nós estamos estudando a palavra de Deus nesses dias, nas terças-feiras. Estamos estudando a palavra de Deus de uma maneira organizada, de uma maneira respaldada e com a autoridade de quem teve um ministério incontestavelmente frutífero nesta matéria. Tem sido assim ou não tem? Glórias a Deus. Amados, condições para a libertação. Esse é o tema desta noite. Condições para a libertação. O que Jesus mais fez no seu ministério terreno? 3 coisas que eu observo: pregar o reino de Deus, expulsar demônios e curar enfermos. Amém? 3 coisas: pregar o reino, expulsar demônios e curar enfermos. 3 coisas. Quando o Senhor Jesus estava ali na sinagoga, deram-lhe o pergaminho. Quem sabe, humanamente falando, através de um sorteio, caiu naquele pergaminho. De maneira aleatória também, humanamente falando, caiu nas mãos do Senhor Jesus. Mas quando ele leu aquilo que leu, estava falando sobre ele. Em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ao Senhor Jesus disse, entregou o pergaminho, assentou-se, como era costume, enquanto aguardavam as suas considerações ou seu comentário a respeito do texto. Ele era um rabino, ele era um mestre. Então Jesus simplesmente disse, hoje se cumpriu essa profecia. Aí as pessoas ficaram o quê? Os religiosos ficaram o quê? Maravilhados? Expulsaram ele da sinagoga, se prepararam para tirar pedras nele, e o texto diz que Jesus passou no meio deles e saiu. Simplesmente saiu. Foi rejeitado. Mas é para isso que ele veio. Pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do nosso Deus. Essa foi a missão do Senhor Jesus. E Ele nos deu da mesma missão que Ele recebeu. Amém? A mesma missão que Ele recebeu, Ele nos deixou. Mateus 8, 16 a 17. Preste atenção. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Glórias a Deus. Mateus faz questão de dizer do que se tratava, está se cumprindo o que Isaías profetizou. E continua se cumprindo. Muitos endemoniados, eu fico imaginando a bagunça que era ao redor de Jesus. O barulho que era, a bagunça. E ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes. Preste atenção. Você sempre vai ver essas duas coisas atreladas. Curar enfermos e expulsar demônios. Ou expulsar demônios e curar enfermos. Pode observar. Essas coisas são quase que inseparáveis. Quase que inseparáveis. Pode observar. Não deixa a sua tradição religiosa de colocar diferente, não. Deixe que a Bíblia fale por si própria. Amém?
desde que a Bíblia te mostre o texto, o que ele quer dizer. Não é um caso isolado que mostra essas duas coisas juntas. Lá em Atos capítulo 10 e verso 38, como Deus, aqui é Pedro, que foi enviado a determinado lugar por visão do Senhor, e ali as pessoas estavam reunidas esperando Pedro chegar, para que ele falasse aquilo que Deus havia mandado. E era uma porta que estava se abrindo entre os gentios. E Pedro ficou admirado que também eles receberam o Espírito Santo. E Pedro chegou ali, e eles impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo, eles oraram e disseram: agora fala para nós o que você tem para dizer. Fala para nós o que o Espírito Santo mandou você dizer para nós, Pedro. Aí Pedro fala: agora eu reconheço que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa a dizer, Atos 10, 38, como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Ele curava todos os oprimidos do diabo. Ele curava, ele libertava as pessoas. Em Lucas 13, 31, Lucas 13, 31, depois se alguém me mandar uma mensagem, eu posso te mandar todos esses textos, tá? Só quem me pedir no WhatsApp, inclusive quem está de casa, depois eu posso mandar. Lucas 13, 31, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Preste atenção. Jesus, vai para outro canto, vai para outra cidade. O rei quer te matar. Aí Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus não tinha medo não, irmãos. Nós é que somos medrosos. Muitas vezes. Vão dizer para aquela raposa, e olha, afrontou ainda. Eu vou continuar expulsando demônios e curando enfermos. Essas coisas não se separam não, pode observar. Expulsar demônios, curar enfermos. Eu vou continuar expulsando demônios, eu vou continuar curando o povo, não vou parar não, Jesus disse. É para isso que eu vim, eu existo para isso. Não é uma raposa que se sente mandona que vai dizer que eu tenho que parar. E aqui ele está falando da sua ressurreição, e no terceiro dia estarei pronto. Está falando da sua ressurreição, que foi o terceiro dia, depois de morto. Em Atos capítulo 19 e verso 12, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Mais uma vez, está junto. Ser curado de doenças, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas espirituais, que é o pecado, sejam elas emocionais. Por acaso existe algo por demasiado difícil para o Senhor? Curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. E alguns, se você observar os relatos bíblicos, saíam aos berros, aos prantos, aos gritos. Muitas pessoas, inclusive as que se dizem cristãs, as que são membros da igreja, não sabem que muitas coisas que fazem repetidamente
podem ser feitas por influência demoníaca. Influência demoníaca. Muitas coisas, muitas coisas. Irmãos, ensinar as coisas para a criança é muito fácil. Você ensina e elas aceitam, do jeito que você passou, não contestam. Mas nós somos questionadores, né? A gente quer buscar algum texto que contrarie o outro. A gente quer entender como é que tal denominação pensa a esse respeito. Mas eu quero ouvir o teólogo tal para eu poder confirmar se é assim mesmo. Vícios, maus hábitos que repetimos, que não nos livramos. Sabemos que é errado, a consciência pesa um pouquinho e daqui a pouco continua. Influências demoníacas. Pastor, até num crente, e eu lhe digo, por que não? Por que não? Ou você acha que quando você entregou sua vida a Cristo, você foi recebido como um filho de Deus? Será que você não esqueceu nenhuma porta? Será que não ficou nadinha da sua história, do seu passado, que precisa ser liberto, ser entregue? Irmãos, nós vamos viver 50, 60, 80, quem chegar a 100, é raro, anos de idade. E pode ser que ainda descobramos áreas da nossa vida que ainda não foram entregues ao Senhor. Quantos estão entendendo? Digo amém. Pode ser que você nunca tenha ficado possuído por um demônio, mas mesmo sem saber, pode haver áreas da sua vida que estão debaixo da influência demoníaca, que você não rompeu um vínculo, que você não quebrou um elo. Então, essa foi uma introdução para a gente entrar no tema. E é lógico que é difícil falar de um tema sobre esse em uma hora. É difícil, é impossível. Não vou falar 0,5%, mas eu estou pegando aqui os principais textos para que dê um mínimo de base para a gente compreender como é que as coisas funcionam. Então, as 4 condições para receber a libertação. 4 coisas. É uma receita de bolo, pastor? Não. Não é. Mas fique atento. Porque quando as pessoas reúnem esses 4 quesitos, elas são libertas em nome de Jesus. É tiro e queda. Eu não estou aqui como um pajé que dá uma receita de uma garrafada, né? Lá no Pará que tem muito disso. No Pará que tem muito disso. Brincadeira, qualquer lugar tem, né? Os paraenses ficam se defendendo essa hora. Mas amém. 4 quesitos. Preste atenção no primeiro. Arrependimento genuíno. Esse é o primeiro. Arrependimento genuíno. Por que genuíno? Porque existe arrependimento aparente. Porque existe simulação de arrependimento. Porque existe choro, mas sem arrependimento. Porque existe remorso sem arrependimento. É assim ou não é? Existe engano. Porque o inimigo é tão sujo, que para não perder uma pessoa, ele é capaz de fazê-la entender que está tudo certo. Ah, mas começa a orar um pouco mais. Começa a mergulhar um pouco mais na profundidade da palavra. E aí você vai começar a descobrir coisas que ainda precisam ser libertas. Esteja certo de ter se arrependido, ou seja, de ter se afastado de qualquer forma de pecado. Ter se afastado.
Porque de que adianta você dizer que se arrependeu se continua praticando aquilo? De que adianta dizer, não, aquilo lá eu já me arrependi, Deus sabe, mas continua remoendo, continua te ferindo. Será que arrependeu? A mensagem de João Batista, aquele que disse, eu sou aquele que está abrindo o caminho para o Senhor. Ele disse na sua mensagem, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Antes do Senhor Jesus se manifestar, João Batista já estava pregando, arrependam-se. E aqueles que se arrependiam com sinceridade eram batizados. Aí quando chega o Senhor Jesus, num banquete, no meio de um monte de pecadores, ele disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quantos pecadores temos aqui nessa noite? Os demais também são. Ao arrependimento. O arrependimento é obra do Espírito de Deus em nós. É Ele que nos leva ao arrependimento. Em Lucas capítulo 15, verso 10, eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora imagine, se há alegria diante de Deus, imagine o desespero que dá no inferno quando alguém se arrepende. Imagine os demônios saberem que fulano não vai mais cometer adultério, não vai mais frequentar um terreiro. Festa no céu, festa no céu e apavoramento nos infernos. Novas reuniões táticas nos infernos. Porque alguém se arrependeu, e arrependimento, irmãos, tem que nos levar ao abandono do pecado. Em Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor recebe todo aquele que se arrepende. O Senhor se aproxima daquele que abandona os seus pecados. Leia Salmo 51 em casa, ele todo Davi reconhece essas coisas. Em Tiago 4, versos 6 e 9. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E para se arrepender tem que ter humildade. Orgulhoso não se arrepende. Tem que ter humildade. Para reconhecer o erro, só através da humildade. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. A gente fala muito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas uma frase antes diz, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Aí você vai poder resistir ao diabo. Aí você vai poder levantar um escudo entre você e ele. De maneira que realmente ele bata em retirada, ele fuja de você. Mas primeiro, tem que se sujeitar ao Senhor. E o Senhor pede, não, o Senhor manda que nos arrependamos de nossos pecados. Quer ser liberto de uma opressão demoníaca? Quer ser liberto daquele monte de tarja preta? Quer ser liberto do medo, do pânico, da depressão? Arrependa-se de seu pecado. Arrependa-se da vida que tem vivido. Esse é o primeiro. E a segunda condição para receber libertação é foco apenas em Jesus. Amém? Foco apenas em Jesus. Focar apenas em Jesus, porque somente Ele é o libertador. Se houvesse outra maneira dos endemoniados serem libertos,
se houvesse um remédio para possessão demoníaca ou influência demoníaca, o Senhor Jesus não teria vindo. Resolveria isso. Então, o nosso foco num processo de libertação não é um óleo ungido, não é uma personalidade de um homem que põe a mão e expulsa, que ordena e o demônio se submete como um cãozinho. Não é uma mulher, não tem um nome, não é um título, não é um crucifixo, não são frases decoradas, não é uma fórmula aprendida num curso, mas o foco é o Senhor Jesus. É Ele, irmãos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É a verdade que liberta uma pessoa. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dele, não há outro caminho. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, a Bíblia diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Os nossos olhos têm que estar olhando para o Senhor Jesus, irmãos. Você pode ter o auxílio de um livro escrito por alguém, você pode ser ministrado por alguém segundo a palavra de Deus, mas se o nosso foco não estiver no Senhor Jesus, como seremos libertos? Questionaram a Jesus dizendo: você expulsa demônios pelo espírito dos demônios. Ele disse o quê? Mas que questão mais burra vocês estão colocando. Em outras palavras, ele disse isso: um demônio pode estar dividido com ele mesmo? Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus. E não teve questão contra ele. O foco tem que estar em Jesus. E em João capítulo 10 e verso 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você já alcançou a vida plena em Cristo? Porque muitos de nós, irmãos, mesmo depois de batizado, ainda estão lutando para ter essa vida plena. Ainda lutam contra uma enfermidade. Ainda lutam contra um mau hábito. O Senhor Jesus veio trazer vida plena. Em outras versões falam vida abundante. Porque é o diabo quem veio para matar, roubar e destruir. É ele. Foco apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Em Marcos capítulo 16 e verso 17, a primeira parte diz: esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Os discípulos creram nisso e eles expulsaram demônios. Depois da descida do Espírito Santo, que esses discípulos, esses que foram acusados de estarem embriagados à luz do dia, eles fizeram um alvoroço, eles expulsaram muitos demônios. Muitas pessoas foram libertas por causa do nome de Jesus, porque eles compreenderam isso. Filipe expulsava demônios, Paulo expulsava demônios, João expulsava demônios, Pedro expulsava demônios. Era algo tão natural no primeiro século isso. Agora o Senhor Jesus disse quando que acabaria isso?
Ele disse: até quando devo expulsar demônios, Senhor? Aos que creem, enquanto houver um que crê, haverá expulsão de demônios. Enquanto houver um que crê. E o desejo de Deus é que todos creiam. E é que todos expulsem demônios. Amém? Em muitos lugares da Bíblia, meus irmãos, que falam a respeito de salvação, sem nenhum medo de dizer, tente substituir a palavra salvação ou salvar por libertar, ou expulsar o mal, ou expulsar demônios. Sem nenhum medo. A frase não vira uma apostasia, uma heresia. Por exemplo, quando em Atos capítulo 4 e verso 12, quando Pedro e João estavam ali e disseram corajosamente: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome. E a ordem do Senhor Jesus é para que expulsássemos demônios apenas em seu nome. Apenas em seu nome. Então não há salvação em nenhum outro e também não há libertação em nenhum outro nome, senão no nome do Senhor Jesus. Foco em Jesus, é Ele que liberta, é Ele que liberta. Tira a onda que você é o caçador de demônio, não. Expulsador de demônio, não. O exorcista. Não. Aliás, nem José se gabava das interpretações que ele recebia. Ele dizia, se o Senhor mostrar, isso não está em mim, ele diz, isso não está em mim. É o Senhor quem faz isso. Aquele que expôs demônios da mesma forma. Irmão Gustavo, tu pode ir lá na casa de fulano expulsar um demônio? Deixa comigo, que isso aí eu tiro de letra. Deve ser um filhote de demônio, deixa comigo. Aí é mole. Se é mole assim, então nem vai lá, já por telefone, por WhatsApp, expulsa por WhatsApp. Não, foco em Jesus. Eu dependo do Senhor Jesus para isso. Eu dependo do nome do Senhor Jesus para ser livre. Não há outro nome. Não há outro nome que liberte. Não há. Então, primeiro, arrependimento genuíno. Segundo, foco apenas em Jesus. E terceiro, apropriar-se dos benefícios da cruz de Jesus e não de minhas boas obras. Amém? Baseie o seu apelo exclusivamente no que Jesus fez através da sua morte na cruz. E não baseado em uma boa obra que você tenha praticado. Amém? Amados, se nós pararmos para notar os benefícios que a cruz de Jesus nos traz, faltaria papel para notar, irmãos. Mas muitas vezes não fazemos caso. Ele morreu para nos salvar do pecado. Amém? Isso é uma verdade. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais. Então, baseie o seu apelo exclusivamente no que Jesus fez por você, através da sua morte na cruz. E não nas boas obras que você faz. Eu coloquei um galinho de arruda lá perto do balcão lá. Botei um terço lá na entrada. Tem uma ferradura, o demônio não chega nem perto de ferradura. Não é por nada que muitas vezes ele é chamado de cavalo, ele tem 4 ferraduras no pé. Isaías capítulo 53, 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, ou sarados, ou libertos, pelo que ele fez. Nós já lemos aqui no começo, que lá em Mateus 8, o próprio autor diz, e se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças. Ou será que Mateus errou essa parte ao escrever? Ou será que o Espírito Santo não estava com ele nessa inspiração? Esse texto de Isaías 53 fala coisas que estavam em Jesus e coisas que vieram para nós. Coisas de ruins, que foi colocado nas costas, era nosso, mas foi colocado nas costas de Jesus. Coisas boas que não tínhamos, que foi colocado em nós. Preste atenção. Ele tomou sobre si, o texto diz. Ele levou sobre si. O texto fala que ele foi castigado, atingido, afligido, mas ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele recebeu um castigo e ele foi ferido. Tudo isso para nós recebermos o quê? A cura das nossas enfermidades, a cura das nossas doenças, a libertação, a ausência, a justificação das nossas transgressões, o texto fala. A libertação das nossas iniquidades, o texto fala. Nós recebemos a cura do Senhor. Por causa desta conquista do Senhor Jesus. E Deus, a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E realmente, para demonstrar que ama, o outro tem que ser ruim. Porque o Senhor Jesus disse, se vocês fazem coisas boas àqueles que podem te retribuir depois, o que tem de diferente disso? O que tem de normal nisso? Nós temos que perdoar aquele que não merece. Aquele que não merece. Porque senão para que perdão? O perdoar um bonzinho? Não faz sentido. Perdão é para quem não merece. Assim como ele fez conosco. Já vamos ver sobre perdão daqui a pouco. Aproprie-se dos benefícios da cruz de Cristo e não de minhas boas obras. Os benefícios da cruz de Cristo são enormes. É Ele que torna possível a salvação. É Ele que torna possível voltarmos para Deus. A cruz de Cristo é a ponte que nos une ao Senhor de volta. A cruz de Cristo traz para nós libertação. A cruz de Cristo traz para nós justificação, porque Ele tomou os nossos pecados sobre Ele. Olha quantas bênçãos. E a Bíblia diz ainda que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, está falando de cruz, também nos vivificará. Essa é outra bênção oriunda da cruz. A ressurreição dos mortos. São muitas, irmãos. Agora você quer se apegar às boas obras, aquilo que você faz? Você quer simplesmente os benefícios daquilo que você faz e espera receber algo em troca? Você se faz por merecer? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos, vocês são libertos. Faz a mudança. Lembra daquela passagem que está lá em Números 21, que fala a respeito daquela serpente que foi levantada lá no alto do mastro, no meio do acampamento? Olha que passagem extraordinária. Números 21, 6 em diante. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo, não morria mais. O que isso tem a ver? Uma passagem lá. O que isso tem a ver? Se foi Deus que mandou aquela serpente por causa da desobediência do povo? Não importa. Preste atenção nos elementos que tem nesse texto, irmãos. Quando o povo começou a morrer, eles viram que não tinha cura, não tinha o que fazer. Só lhes restava fazer o quê? Arrepender-se do seu pecado. O pecado contra Deus e contra o líder que Deus estabeleceu sobre eles, que era Moisés. Falaram mal, questionaram a Deus, falaram mal de Moisés, e agora eles estão dizendo: pecamos, nos arrependemos. Não foi esse o primeiro passo que nós vimos? Arrependimento. Arrependemos do que nós fizemos, o povo está morrendo. Qual a solução? E o próprio povo diz: Moisés, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Não foram procurar antídoto de cobra. Não foram no Butantã. Ore ao Senhor, para que acabe essa matança no meio do povo. E Moisés fez o quê? Orou pelo povo. E Deus falou para ele o que ele deveria fazer. Mas olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. Alguns querem defender aqui que Deus não se incomoda com imagens de escultura. Vê se pode. Porque Deus mandou fazer uma serpente de metal. Não sei que tamanho, devia ser bem grande essa serpente. Sabe por quê? Eram milhares e milhares de pessoas. Elas tinham que ver de longe onde elas estivessem, num acampamento. Imagine, um acampamento enorme, quem sabe 3 milhões de pessoas. Eles tinham que olhar para essa serpente quando fossem picadas. Cobra tinha por todo lado, não era só uma infestação num lugar, não. E então bastava olhar para a serpente de bronze que essa pessoa não morreria. O que isso quer dizer? Quando eu leio João capítulo 3 e verso 14, centenas de anos depois, milhares de anos depois, olha o que diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Jesus foi levantado no alto de um mastro, de um poste, para que todo aquele que olhar para ele não precisa morrer no seu pecado, na sua desobediência, mas sim ser livre, ser liberto pelo olhar para o Senhor Jesus. Pelo olhar ao Senhor Jesus. Só para olhar para Ele. Jesus foi levantado. Ele foi levantado, como foi aquela serpente no deserto, trazendo vida, acabando com a morte. Então, o primeiro é arrependimento genuíno, o segundo quesito é foco apenas em Jesus, o terceiro
é apropriar-se dos benefícios da cruz de Jesus e não de minhas boas obras. E o quarto e último é a liberação de perdão a todos, sem restrição. Liberação de perdão. A palavra-chave desse último ponto é perdão. Ah, pastor, porque não foi com o Senhor? Porque não foi com o Senhor que me fizeram? Eu louvo a Deus porque não foi comigo e sinto compaixão porque foi com você, mas temos que obedecer o que a Bíblia diz a esse respeito. Liberação de perdão a todos. Tem que estar certo de que por um ato da sua vontade, você tenha perdoado as pessoas que alguma vez o tenha magoado, o tenha enganado, o tenha defraudado, o tenha abusado. Não importa qual é a ofensa. O tenha mentido, o tenha traído. Liberação de perdão a todos. Ah, pastor, já estou há 20 anos separado do meu marido, eu não lembro de ter perdoado ele, não. Tu acha que já passou? Será que não é pela ausência do perdão que você não é plenamente liberto de remédios, de insônia, de depressão, de medo, de pânico, de baixa autoestima, de sentimento de inferioridade? Prestem atenção. Prestem atenção. Quando não perdoamos, seja ofensas recentes ou antigas, sejam ofensas pequenas ou grandes, nós abrimos portas e damos legalidade para o inimigo nos atingir. Somos nós que abrimos essas frestas, essas brechas. E para o inimigo não precisa muito para ele entrar. Ele é terrível. Mas ele faz isso à medida que nós mesmos damos essa legalidade para ele nos atingir. Aí ele atinge a nossa mente. Ele atinge o coração de uma pessoa. Ele atinge a saúde física de uma pessoa. Por isso que 99% ali, Jesus e os apóstolos não separavam o que era expulsar demônios e curar enfermos. E ora vai expulsar um demônio e fala que a mulher foi sarada. Observou? Saúde física, saúde emocional, tudo por uma pequena fresta que você deixou. Tudo por uma pequena porta. Uma porta é grande, né? Uma janela. Um vitrozinho aberto que você deixou, dando então legalidade ao inimigo para assumir o controle da sua vida, para te importunar, para te desviar, para colocar coisas ruins na sua cabeça. Como é que pode, né? A questão da liberação de perdão ter uma influência e um impacto tão grande numa vida. Em Mateus capítulo 6 e verso 12, Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem porque eles pediram. E um dos pontos da oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos foi: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como você estaria no saldo final aí, depois dessa oração? Você pode orar isso? Para o Senhor te perdoar como você perdoa aqueles que te ofenderam? Porque não é o Senhor que foi estuprado, pastor. Eu lamento que tenha ocorrido isso. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Tem coisas que a gente era inocente e foi exposto a brutalidades. Não é verdade?
Mas não tem exceção para o perdão. Não há exceção para o perdão. Não importa o que seja. Perdão é sinônimo de libertação. Assim como perdoamos. Olha que coisa extraordinária. Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E um elemento indispensável, porque ele não poderia fazer uma oração qualquer. Era uma oração pedagógica. Ele tinha que dizer ali. E uma das coisas indispensáveis foi: perdoem aqueles que têm dívida com você. Aí você aponta para o irmão que tu está devendo e fala: viu lá, irmão? Não é isso. Marcos 11, 25. Olha o que Jesus está ensinando aqui nesse texto, ó. E quando estiverem orando, olha esse ensinamento. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, eu devo fazer o quê? Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O Senhor é justo. E o seu reino é um reino de justiça, mas você e eu somos justos? Nós oferecemos do mesmo perdão que recebemos? Ah, mas o que fizeram comigo foi muito maior. Foi muito maior? Você merece o céu? Você não é pecador, não? Existe diferença de tamanho nos pecados? Perdão de Deus você quer, eu quero. Mas perdoar o próximo nós queremos? Porque está condicionado a isso. Está condicionado. Se vocês não perdoarem, o nosso Pai também não vai perdoar o pecado de vocês, não. Como é que vai entrar no céu sem pecado perdoado? Como? Você é salvo? Você é crente? Isso quer dizer que você não precisa liberar perdão para ninguém, né? Você já cuidou dessa área da sua vida, né? Aí não sabe por que está debaixo de tanta influência demoníaca. Não sabe por quê. Porque não perdoa, e o coração está endurecido, e o diabo já cegou o entendimento, e já cauterizou o coração, ele não tem mais sentimento. Não faz muito tempo eu ouvi de determinada pessoa: ah, pastor, o senhor me convida para a igreja, mas não adianta não, eu não sinto nada. Eu falei: por que você não sente nada? E ela mesma já falou o motivo. Meu coração está cauterizado, eu não tenho mais sentimentos. A pessoa está completamente nas mãos de Satanás, nas mãos do diabo. Nós temos que liberar a todos, temos que perdoar a todos, sem restrição, sem restrição. Porque o perdão do Pai para conosco depende disso. Depende disso. Um dos últimos textos que eu quero ler, Mateus 18, 21 em diante. Mateus 18, 21 em diante. A irmã Fernanda Lima já vai sentar aqui, que ela vai dar um testemunho depois. Senta ali, a poltroninha, para tranquilizar o coração. Mateus 18, 21 a 35, preste atenção. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar,
o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, ele implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele foi embora, livre. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou com um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Presta atenção, 100 denários, uma enorme quantia de pratas. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou? Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu Deus, isso está na Bíblia mesmo? O senhor leu certo mesmo, pastor? Isso não é de um livro, não? Em outras palavras, irmãos, não entra no céu, não pode ser salvo, que não perdoa o próximo. É muito sério isso. É tão sério que esse é um prato feito para o inimigo, que põe no teu ouvido: não perdoa não. Já está no esquecimento, isso aí não perdoa não. Não se preocupa com isso não, você já passou. E a fresta vai só aumentando. E a rachadura vai só aumentando. Ah, meus irmãos, temos que ter misericórdia do próximo, temos que liberar o próximo. Tem como liberar perdão até contra alguém que já partiu desta vida. Porque o texto diz, porque o Senhor Jesus disse: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Ele sequer fala para você ir até aquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto você está orando, perdoa. Perdoa. Senhor, eu perdoo fulano pelo que ele me fez. Senhor, eu perdoo o pastor porque ele não foi sensível comigo em tal coisa. Senhor, eu perdoo o meu ex-marido, eu perdoo o fulano que ele fez comigo. E faça isso com sinceridade de todo o seu coração. Amém? Perdão. Liberação de perdão a todos. Porque a ausência de perdão vai trazer enfermidades, mágoas, tantos males para você. E a outra pessoa que te atingiu, que te afligiu, ela nem sabe, não está nem aí para você. E você está engolindo depressão, você está engolindo ira, você está bebendo mágoa, está cheio de rancor, cheio de males porque você não perdoa. Ah, mas o que aconteceu foi uma tremenda injustiça. Ora, mas você ainda não se apropriou da justiça de Deus conquistada na cruz do Calvário? O que lhe falta? Depois eu vou encerrar esta mensagem. Nesse mesmo espírito, irmãos, vamos ouvir o testemunho da irmã Fernanda. Que microfone ela pode usar?
Amém. Preste bastante atenção nesse testemunho, irmãos. Vê se eu estou falando bobagem ou se não é assim que Deus faz as coisas. Mãe Fernanda, deixa Deus te usar, querida. Amém. Eu tenho feito o curso, né, nas terças-feiras, e o último assunto do curso foi exatamente esse que o pastor pregou hoje, né? Esses passos para a gente ser liberto e curado. Quando eu decidi fazer o curso, o motivo foi porque existiam áreas da minha vida, existem ainda algumas, que eu sentia que era uma força maior que eu, maior do que eu podia pedir para Deus e Ele me libertar, maior do que o meu choro no oculto com Deus, e eu não conseguia, e às vezes eu dizia assim, ai Deus, eu não consigo me livrar dessa depressão, eu não consigo me livrar desse sentimento de angústia, de opressão. O que eu faço, Deus? Como eu posso sair dessa? Eu já orei, eu já fui no encontro com Deus, eu já fiz a mulher única, o integridade sexual, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que eu posso fazer, Deus, para sair dessa? Porque algumas pessoas que são mais próximas de mim me conhecem, como a Vitória, a Lúcia, a Leandra, a Gisele, sabem que eu venho de um processo de depressão e que eu passei algumas coisas na minha infância, né? Uma delas foi abuso sexual, aos 4 anos de idade. E depois aos 13 também, mas hoje eu vou falar especificamente dos 4 anos. Eu fui criada uma época por uma senhora, porque a minha mãe não tinha condições de cuidar de mim financeiramente. E eu morei na casa dessa senhora. Essa senhora foi a personificação de Deus na minha vida. Ela foi Jesus na minha vida porque ela me amou, ela me cuidou, ela fez assim por mim o que a minha mãe não pôde fazer. E eu entendo por que a minha mãe não poder ter feito. Talvez ela não tenha recebido. E eu já perdoei ela por isso. E amo ela, amo a vida dela, oro por ela e creio que um dia ela vai estar aqui comigo. E então, eu morei na casa dessa senhora. Embaixo da casa dela morava uma outra família e havia um rapaz que era esposo da sobrinha dessa senhora. E eu tinha 4 anos, gente. Eu era uma criancinha, um bebezinho. E eu não tinha noção das coisas, né? E eu não tinha esse convívio do que era certo, do que era errado, amor de pai, amor de mãe. Era muito confuso. A Gisele sabe. Ela conhece a minha história. E era muito confuso para mim tudo, né? Então, qualquer amor, eu estava ali correndo. E por muito tempo da minha vida eu fui assim. Me meti em relacionamentos dos quais não eram da vontade de Deus, sofri por isso muito. Fiz coisas que não tenho orgulho, mas Deus está aqui para limpar a nossa história, para fazer tudo novo. Então, eu sofria abusos constantes desse cara. Eu descia para brincar lá e ele me levava para o quarto, abusava e dizia que eu não podia falar nada. E hoje eu falo isso com o coração leve, limpo, e certa de que assim como Deus perdoou as nossas transgressões, assim eu perdoei a transgressão dele contra a minha vida. Aleluia. E não perdoei assim, irmãos, de perdoar, perdoei. Não, eu perdoei, eu pedi para Deus misericórdia pela vida dele. Então, vamos lá para o meu testemunho. Essa é só a introdução. Houve o curso na terça, na quarta-feira, eu trabalho com massagem, para quem não sabe, para quem sabe que a minha mão é forte, né? Levanta a mão aí, Lúcia. Vitória, minha mão é bem forte, gente. Eu trabalho específico com dores, faço faculdade de fisioterapia também. Sou jiu-jiteira. Trabalho específico com dores musculares, enfim. Tenho uma lida de trabalho bem árdua. Atendo, em média, umas 8 massagens por dia desde os meus 17 anos. Eu já sou massoterapeuta. Descobri cedo o que eu gostava de fazer. Então, eu tinha uma dor crônica nessa mão, nesse polegar, que ia e voltava, assim, a inflamação crônica, ela ia e voltava, ia e voltava. Isso desde 2017, que eu tenho essa dor crônica. Tinha, né? E
na quarta-feira estava muito intenso, assim, que eu estava levando a massagem, assim, eu, caramba, Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso do meu corpo físico bem para conseguir fazer as massagens, e eu estou fazendo faculdade de fisioterapia, é meu sonho ter minha clínica, enfim, comecei a falar com Deus ali, né? Eu comecei a atender uma cliente, essa cliente, ela tem urticária vasculite, que é uma doença autoimune que não tem cura para o homem, para Deus ela tem. E ali, conversando com a cliente, com a minha dor, a cliente virada de costas, e aí eu, fazendo a massagem na cliente, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu creio que tu pode usar a minha vida. Isso tudo, gente, é a absorção do curso. Aquilo ficou no meu coração, tudo que eu escutei, tudo que Deus ministrou através do Derek Prince, né? Isso. Tudo que Deus ministrou através dele, e também o que a gente conversa depois que termina, né, a leitura ali do livro, e aquelas coisas ficaram no meu coração, né? E eu comecei a fazer a massagem e falar, porque ela é uma cliente próxima, amiga, e eu comecei a falar para Deus, poxa, Deus, eu creio que tu pode usar a minha vida, na vida da Lúcia, Pai, para que ela seja curada, Pai, da urticária vasculite. Deus, é uma doença que o médico diz que não tem cura, mas tu diz que tem. E eu creio nisso. E eu te peço também, Senhor, que tu cure a minha mão, Senhor, o meu dedo, porque isso, gente, estava fazendo massagem. Uma mão fazendo massagem e a outra, assim, intercedendo no espírito. E aí eu fui falando com Deus assim e pedindo para Deus, eu creio, Deus, que tu pode me curar também, Pai, essa dor que já me acompanha, enfim. Comecei a falar com Deus e aí Deus trouxe, no curso, na terça-feira, Deus já tinha trazido à memória quando escutamos um trecho do livro, ou o pastor falou, não lembro agora exatamente, que dizia que a gente tinha que perdoar até mesmo quem já tinha morrido. Esse rapaz, ele já faleceu há pouco tempo. E quando eu recebi, porque as pessoas que me criaram não sabem que ele me abusou. E mandaram foto dizendo assim, olha, fulano faleceu, não sei o quê. Quando eu recebi a foto, gente, me deu uma ânsia de vômito. E isso eu já pensei que eu tinha perdoado ele, né? Porque, poxa, mulher única, integridade sexual, encontro com Deus e, né? Pensei. E aí, eu lá na minha mente, pensei que tinha perdoado. Só que no curso, e eu senti isso, né, ânsia de vômito, quando eu recebi a foto, e toda vez que passava no stories de alguém, eu sentia uma ânsia de vômito, uma opressão, um desconforto, e devido a isso, eu caí numa crise profunda de depressão. Nessa semana, no decorrer disso, inclusive a Leandra foi lá em casa, porque eu estava 2 dias deitada na cama, sem tomar banho, não queria falar com ninguém, e desmarquei cliente, enfim, depressão mesmo, gente, real. E aí, eu sei que foi devido a isso agora, né? Eu consigo ter essa revelação de Deus na minha vida, né? Enfim, e aí, visto a foto, eu sentia isso. No dia do curso, já veio à minha mente que eu precisava perdoar essa pessoa. E na terça-feira, enquanto eu estava orando, veio essa pessoa à minha mente novamente. Gente, estava com muita dor. Sério mesmo, eu não conseguia fazer isso aqui, ó, assim, pressionar com o polegar, nem carregar a sacola, e eu já estava assim, ó, um tempão, nem isso aqui dava para fazer, doía muito. Eu estava um tempão que eu vinha relevando, assim, fazendo massagem, sentindo dor, e eu faço massagem toda semana para dar uma melhorada, enfim. E aí, orando ali, falando com Deus, veio a memória dessa pessoa, e eu falei assim, Deus, eu perdoo essa pessoa. Senhor, aí comecei em espírito, fazendo massagem na cliente. Eu perdoo essa pessoa. Senhor, derrama a tua misericórdia, Pai, sobre a família dessa pessoa. Eu não sei, Pai, se ele se arrependeu antes de morrer, Pai, mas que ele tenha se arrependido, Pai, que ele possa ter ido morar contigo. E comecei a falar para Deus, Deus, em nome de Jesus, eu amo essa pessoa em ti, Pai. Eu sei, Pai, que talvez ele tenha passado alguma coisa na vida dele, não sei, Deus. Mas eu perdoo essa pessoa. Gente, na hora eu bocejei, fechei o olho. Quando eu abri o olho, a minha mão que estava estendida, sem dor. Aleluia. Zero dor.
E aí começou a me dar uma euforia dentro da sala, e eu atendendo a cliente, eu não podia gritar aleluia, glória a Deus, porque eu estava com essa vontade. E eu atendendo a cliente, me contendo, eu disse, meu Deus do céu, eu me tremia toda. Senhor Jesus, meu Deus, obrigada, Pai, eu glorificava a Deus em espírito, obrigada, Senhor, eu glorifico o Teu nome, Pai. Eu sei que Tu é cura, libertação, e nesse momento eu senti que além da cura física, o Senhor estava me dando cura espiritual. Aleluia. Daquela marca que aquele homem fez em mim e que eu liberei o perdão. Gente, é muito poderoso o perdão. O perdão é muito poderoso. Eu senti, assim, um refrigério na minha alma, uma opressão que eu nunca tinha sentido em um encontro com Deus, eu nunca tinha sentido em ministração. Eu já fui curada por outras coisas, eu já vivi milagres de Deus, mas da forma como aconteceu entre eu e Deus ali, foi demais, assim. Eu queria sair gritando dentro da clínica, fora, e aí uma euforia, uma alegria no meu coração, uma coisa que eu nunca tinha sentido tão forte assim na minha vida. E aí eu disse, agora, será que eu conto para cliente? Será que eu não conto? Eu tenho que contar, porque se aconteceu assim... Aí fiquei naquele dilema, eu falei, vou contar. E aí comecei a falar para ela, eu disse, nossa, Lúcia, acabou de acontecer uma coisa inédita, eu estava aqui pedindo a Deus por ti, Deus trouxe à memória uma pessoa que eu precisava perdoar e curou minha mão, contei tudo que eu estou contando aqui para vocês, só que eu não entrei em detalhes de abuso, enfim. E eu senti que quando eu falei sobre perdão, não é a Lúcia, tá, gente, é outra Lúcia. Quando eu falei sobre perdão, eu senti que ela deu uma travadinha, assim. Então, eu vi que era para eu realmente ter falado para ela. E aí, eu testemunhei para os 2 outros clientes. Gente, eu fazia massagem tão forte que eles diziam assim, o que tu tem hoje, pelo amor de Deus? Eu disse assim, Deus, menino, me curou, tem que aproveitar. E aí, eu testemunhei, e aí mandei um áudio para o pastor, acho que foi na quarta-feira mesmo, né? Um áudio de 9 minutos. E ele ainda disse assim, só isso? Eu falei, só isso. Prepara os outros 20 minutos para ficar glorificando no púlpito aqui com vocês. Porque realmente, assim, eu senti a opressão. E aí, acontecido tudo isso, né? Cheguei em casa, orei, glorifiquei a Deus, agradeci. Tive, assim, um momento intenso de comunhão e forte com Deus no dia que eu cheguei em casa, depois de ter... antes disso, às 19 horas, depois que eu atendi os clientes, a Júlia, a moça que faz massagem em mim, foi lá na clínica me atender, porque eu estava antes com muita dor. Quando ela foi me atender, ela faz uma massagem forte, que nem eu. Ela disse assim, o que aconteceu que você não está reclamando hoje? Desliguei, porque eu sou atrapalhada. Eu faço os clientes sofrer, mas eu sofro também, viu? Sofrer num bom sentido, né? De liberar as dores. E aí, ela foi me atender e ela ficou impressionada, assim. Ela disse assim, o que aconteceu que hoje você não está reclamando? Aí eu contei para ela, testemunha de Jeová. Inclusive, a minha vontade era trazer ela para ela falar para vocês que eu não sentia nada. Gente, ela me sovava, assim, e pegava onde eu estava sentindo muita dor, que ela vinha me atendendo já há semanas, e eu não sentia absolutamente nada. Eu só sentia, assim, alívio. Pela primeira vez, eu fiz uma massagem relaxante, assim, que eu não sentia dor nenhuma, só alívio. E durante a semana, eu vivi isso, assim, de... Nossa, nem acredito, estou sentindo nada. Acordava, dormia sem a dor, e foi muito, muito bom, assim, a cura física, mas a alegria e o refrigério que Deus trouxe à minha alma a partir do momento que liberei, o perdão não teve preço. E a minha oração tem sido assim, Deus, se tem mais alguém que eu preciso perdoar, que eu preciso pedir perdão para eu ser liberta, para eu ser sarada, me mostra, Senhor, me mostra. Se eu tiver que ir lá pedir perdão, eu vou. Se eu tiver que perdoar, eu perdoo, porque eu quero viver a plenitude e a paz de Deus. E eu creio que existem... Eu não queria testemunhar, gente, porque é assim, quando Deus faz algo, o diabo vai lá e tenta, né, puxar a gente para trás.
Mas eu creio que existem pessoas aqui que precisam perdoar. Pode ter sido um abuso, pode ter sido algo mais simples, um estupro. Eu não passei por estupro, mas abuso, molestação, enfim. Pode ter sido algo mais simples, mas se você está retendo essa mágoa, perdoe. E para quem me conhece como a Gi, a Vitória, sabe que eu era uma pessoa muito orgulhosa, porque eu não sou mais em nome de Jesus, e que retia assim, a mágoa no nível de não olhar mais na cara da pessoa. Era assim, tipo, não quero mais nem saber. Ou então, assim, perdoei, mas não quero conviver. Não é assim que Jesus perdoa a gente. Ele nos perdoa e nos chama para vir à casa dele, para estar em comunhão com os outros. Ele não perdoa e diz assim, tá, eu te perdoo, mas eu não quero mais conviver contigo, não. Não, ele nos perdoa, ele nos ama, ele é misericordioso, ele derrama a sua graça, a sua cura, ele abunda na nossa vida. E por que a gente não vai perdoar as pessoas dessa forma? Né? Então, é isso. Eu sei que para alguns não deve ser fácil. Eu contei o testemunho para uma cliente que disse assim, mas ainda bem que morreu, né? Falou assim para mim. Que o homem tinha morrido. Eu falei, se ele tivesse vivo, eu ia mandar uma mensagem para ele, dizer, olha, querido, eu te perdoo em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai salvar a sua vida, vai curar a sua alma. Eu faria isso, pedir pela família dele, que continua viva. Enfim, gente, é isso, que o meu testemunho possa edificar a igreja, possa trazer cura, libertação para a vida de cada um que necessita. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, minha filha. Não desmaiou, viu? Louvado seja o Senhor Jesus pelas coisas que Ele fez no passado e continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ministério de Louvor, por favor. O irmão Augusto vai deixar meia luz. Preste atenção ainda, eu tenho mais 2 textos para citar antes do encerramento, e depois nós temos a ceia do Senhor ainda. Não tem problema passar do tempo, mas quem falou que tem tempo, né? Quem falou que tem tempo? Amados, expulsar demônios é uma ordem de Jesus. A ausência do perdão é uma influência demoníaca sobre as pessoas. É tudo que o diabo quer. E ele ainda tinha legalidade sobre a Fernanda, mesmo que ela não soubesse. Mesmo que ela não soubesse. Eu vejo o esforço da Fernanda. A Fernanda é a pessoa que está há mais tempo aqui nessa igreja. Há mais tempo, porque na primeira casa que eu morei aqui, ela congregava conosco. Quando reunimos lá no Hotel Lagueto Siena, ela cantava. Ajudava com as criancinhas. As criancinhas já estão quase casando hoje, naquele tempo. Cauã devia ter 4 aninhos, lá era da salinha que a Fernanda ajudava. 9 a 10 anos. Especialmente a Kênia, que foi professora dela na massoterapia, em uma das matérias. Então, amados, expulsar demônio é uma ordem de Jesus, porque Ele disse, por onde vocês forem, preguem esta mensagem. Ele está mandando, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Mas o que o Senhor está mandando? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça? Deem também de graça. É uma ordem. Pastor, eu nunca expulsei demônio de ninguém. Por onde eu começo? Comece expulsando os seus. Começa por você. Ou você acha que não é debaixo de influência demoníaca que há tanta rixa entre o casal dentro de casa? Ou é o Espírito Santo que está fazendo isso lá? E outra coisa, última coisa que eu quero dizer: creia que os demônios se submetem a você em nome de Jesus. Depois que Jesus mandou os 12 para curar enfermos, para expulsar demônio, Ele também mandou os 70
curem enfermos, expulsem demônios. E esses 70 voltaram. A Bíblia diz em Lucas 10, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Glória a Deus. Não perca esse espírito não. Nós vamos encerrar a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube. Pode encerrar, Deus abençoe sua vida. Quero te ver aqui na próxima semana.